Olá! Puxa vida, bom dia, bom dia, bom dia. São 7h21 da manhã de uma quarta-feira, do dia 26 de outubro de 2022. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para aquilo que... aquilo que... Vamos começar. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Dentro desse universo, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Naquele momento, Deus esteve a me falar. Dentro desse universo, sim, do presente que você está e do passado que você esteve a buscar, como o futuro vai se desenhar. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. É uma questão do... Puxa vida, é mais do que uma opinião. É uma questão de você buscar, sim, um alicerce para lhe sustentar, uma parede para lhe preservar e todo um telhado. E todo um telhado para você. Você poder ter o direito de descansar, sem se preocupar. Sem se preocupar. Assim uma casa, sim, uma casa, Deus esteve de fato a formar. Para a minha vida, eu levar. Não devo eu me importar, sim, com aquilo que os outros vão pensar, sentir. E o seu próprio meio, modo de conduzir. Porque muitas vezes nós esquecemos mesmo, que nós estivemos a assumir aquilo que nós estamos a usufruir. Mas quando se trata de alguém que passa de fato a fazer parte, sim, de um ambiente que até há pouco a gente nem sequer sabia, nem sequer imaginava, nem sequer vamos dizer assim, colocava a possibilidade daquilo tudo existir. Mas quando aquela coisa, aquela pessoa, aquilo tudo passa de fato aí a gente se acha no direito. Não, no direito de opinião, sem de fato a gente buscar o alicerce, a parede e o telhado para a gente se sustentar. Qualquer um pode opinião dar, mas é preciso mesmo buscar meios da palavra sustentar. E quando a gente de fato começa a blá 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 blá, sem de fato a gente trazer elementos para aquilo se concretizar enquanto opinião, a gente vira mesmo papel higiênico.
Papel higiênico é em todo e qualquer lugar. Porque quando o outro começa a escutar, folha solta aqui, folha solta acolá, folha solta aqui, folha solta acolá, o outro já não para considerar. Sim, a nossa opinião no lugar. E ficamos o tempo todo fora do ar. Mas a nossa vaidade é tanta que nós não costumamos. Não, nós não costumamos nem sequer avaliar a possibilidade de parar e pensar naquilo que está a passar. E a rejeição é algo que a gente faz questão de negar. Mas negar a rejeição não significa nos dar algum tipo de dignidade para a gente opinar. Essa é a questão. É o desgaste. É o desgaste que nós fizemos questão de ignorar. Puxa vida. Imagine eu passar por um determinado lugar e aquelas pessoas, sim, que há pouco faziam questão de me considerar como alguém que era mesmo razoável se escutar antes de qualquer posição tomar. Aquilo tinha peso no lugar. De repente, eu passo por esse mesmo lugar e já não vejo ninguém me procurar para a minha opinião dar. Muito pelo contrário. O desgaste passou a gente ficou assim, sem conseguir mesmo digerir. A questão é a gente não assumir compromisso com aqueles que estavam a pedir algum tipo de opinião ali para a vida seguir. Nós éramos alguém ali, mas a gente não via assim. Não. A gente achava que a gente não fazia parte do mundinho. E sempre nos colocamos fora dali. Como buscar, sim, sustentação? Se nós passamos a pisar naqueles que o tempo todo estiveram a nos colocar nessa condição. Sim, de casa para a gente estar, para o alicerce nos mostrar, a parede ali a gente encontrar e até o telhado para a gente poder, de fato, se encontrar dentro de um ambiente que há pouco era até familiar. E as amizades? Que tipo de relacionamento alguém pode levar dentro desse ambiente em que o outro sempre está acima daquele que a gente até diz ser amigo no lugar? Não existe como. Como a gente se encontrar quando de fato algum motivo quando a roupa começa de fato a esgarçar. Aí a gente vê que
A dita amizade era apenas pelo simples fato da conveniência. Cada um usar. Sim, porque assim ambos começam, de fato, a pensar. E aí um muro começa, de fato, a edificar. Cada um trazendo uma pedra para colocar, tornando cada vez mais difícil a situação do lugar. Porque a gente, em vez de colocar pedra, sim, acusação aqui, acusação acolá, a gente pegasse mesmo um punhadinho de verdade para ali ofertar cada um com seu próprio modo de pensar, dando opinião sobre aquilo que estava a passar. O difícil mesmo é que nenhum lado está a notar o quão frágil cada lado está. Porque se eu começo a brigar com aqueles que há pouco estiveram a me dar meios de me sustentar. Se eu começo a desconsiderar aqueles que estão hoje a me apedrejar, como é que eu vou poder, de fato, enquanto meio de informar, ter credibilidade? Sim, o verbo vai estar lá no passado, no presente e o futuro a se desenhar, sem a gente ter sequer uma casa para morar. Por quê? Porque nenhum lado esteve a se preocupar em sentar, um acordo firmar e, de fato, um fio de conduta buscar. Porque é impossível, de fato, a gente acreditar que político tem um currículo limpíssimo para a gente o tempo todo na cara um do outro esfregar, como partidários do lugar, e não como meio de nos informar, ou meios. E aí a esgaçada, a roupa começa a ficar ao ponto de ninguém acreditar. Sim, aqueles que estiveram mesmo a buscar os dois lados. Santo. Não, aqui. E a gente estar a desconsiderar aqueles que estiveram a se afastar. Eu não acredito nesses aqui, muito menos nesses de cá. E a gente passa a ficar completamente fora do lugar. Porque existe o lado B, o lado A e o lado circular. E todos os três lados nós estamos a desconsiderar. Mas quando há uma revolta no lugar, pessoas dos três lados costumam mesmo se apresentar. Imagine se a insatisfação chegar de uma maneira que a gente nem sequer esteve a pensar. Já que a gente
esteve a considerar a cátedra, a nossa. E a gente nem quis sair de lá para saber como a situação do outro lado estava a se passar. Mas se um raio cair no lugar, e esse triângulo, sim, e esse triângulo ali, resolver de fato caminhar para satisfação buscar. Será que esse triângulo mesmo vai ter lado? Lado A, lado B, lado circular? Como é que esse triângulo vai se comportar? Vai querer ser linha reta? Vai querer, de fato, pontilhar, ser quadrado, se juntar para ser circular? Vai querer, de fato, buscar as estrelas, que há pouco, de fato, uma era a chave do lugar? Porque nós que arrotamos o direito de informar, porque nós mesmo não fomos buscar informações, ao menos como cidadão. Ao menos como cidadão. Para saber de fato o perigo da gente dar opinião. Enquanto informação. Sim, membro da informação. Será que em algum momento nós pesamos? Sim. Aquilo que é de fato informação, antes da gente dar a nossa opinião e viver de fato essa briga de faca e de facão, faca e de facão, de faca e de facão. E por que disso eu estou a falar? Um passarinho veio me contar, e de um modo assim bem peculiar, que a gente deveria mesmo, pegar todos os papéis que a gente esteve a usar como carta de crédito no lugar, e a gente começasse mesmo a medir e a pesar. A medir e a pesar. Para a gente saber que tipo de sopa de letrinha a gente esteve a tomar para a nossa situação tanto se degradar. Porque o passarinho que veio me contar, me disse que nenhum lado tem condição de se sustentar. Nem o lado A, nem o lado B. Porque a revolta popular atinge todos os lados do lugar, até mesmo o lado circular. Que esteve a acreditar na possibilidade de alguém chegar e, de fato, algum tipo O problema é a gente definir bem o que o lado circular estava a esperar. Tamanha insatisfação que o lado circular está a carregar. É como ser a pólvora do lugar. Imagine o lado circular o tempo todo vendo mesmo
o tempo passar, a roupa se desgastar e a bandeira sem nenhum valor, nem motivo para a bandeira carregar, o lado circular esteve de fato a encontrar. E aí você vê, lado B e lado A, ali, assim, degladiar. Um aqui, outro acolá. E aí você vê sangue, sangue derramar, sangue derramar, sangue derramar, sangue derramar. E você não encontrar uma resposta. Uma resposta para o lado B e o lado A, sim, para os dois continuarem a brigar. Já que tem sangue o tempo todo a derramar, e tanto o lado B como o lado A fazem questão de ocultar aquilo que de fato está a passar. Porque uma nota de pé de página não é informar. Informar é a gente buscar o alicerce, a parede e o telhado para a palavra a gente sustentar. E a gente se fundamentar naquilo que é lei. Naquilo que é lei. Porque se eu for pegar a bandeira que o Brasil está a levantar, com toda certeza eu só vou encontrar motivo de eu chorar. Do tanto de gente que aqui estiveram a matar. Mas, a gente continua apenas a notificar um crime aqui, outro crime acolá, um crime aqui, um crime acolá, sem a nossa fala a gente querer sustentar. Sem a gente cobrar daqueles que a gente está a apadrinhar, tanto o lado B como o lado A. E o lado circular lá, caminhando alheio, querendo encontrar algo para de fato agarrar. E lado B e lado A, brigando. E a gente ficar assim a pensar mesmo, se resolverem a arma pegar. Sim, para satisfação buscar. Já que eu estou, de fato, dando a minha cara. Para o lado B, outros para o lado A, enquanto o circular está ali, sem nenhum motivo para a cara dar, a não ser se revoltar, ser pólvora. Imagine de fato lado B e lado A se juntarem com a pólvora do lugar, sendo combustível. E nós? O que nós vamos, sim, realizar? Sim, nós somos, de fato, a folha de papel, que um dia estiveram a colocar na parte mais alta do lugar, como sistema que deve se apresentar para o povo controlar. A questão é quem é que vai nos orientar para o povo a gente controlar. E baseado em quê?
no anúncio da TV, naquilo que está a acontecer, no tempo que está a ferver, no nosso modo de ver, o que nós podemos mesmo fazer. Deixar a coisa acontecer, ali, o sangue ferver, a bandeira, muita gente, de fato, estender. O que dizer? Como ponto do poder. Mas eu devo de fato olhar. Tem um mapa no lugar. É verdade. Tem um mapa. Mas quem foi que esteve de fato a considerar o Brasil como um mapa a se honrar? Quem foi que esteve a apresentar o mapa do lugar? Para ao menos a população se orientar. Saber mesmo o que está a passar. Quem é o lado B e quem é o lado A. Porque continuam a brigar em vez mesmo de procurar um modo de algum fato buscar. E ser, de fato, uma única cátedra. Sim, aquela de informar e não de opinar. Informar. A questão é que não sei se a gente soube de fato, não sei se a gente soube de fato formar a profissão de informador no lugar. Nem aqui, nem acolá. Penso que a gente o tempo todo desejou mesmo formar manipulador no lugar. Porque informar algo é a gente buscar. É buscar todos os elementos até aquele ponto chegar. Sem a gente futuralizar. Sem a gente querer, de fato, do futuro falar. Como um verbo a se criar. Informar não nos dá o direito de a gente falar do futuro. A gente não esteve a estudar como um membro da informação para o tempo todo manipular para, de fato, uma carta futurística a gente, de fato, inventar. Plantando medo em quem, de fato, precisa um mínimo de razão no lugar. É medo aqui, medo lá. Medo aqui e medo lá. Imagina a pólvora a passar. Calcando pólvora e cá, lado B e lado A. Ambos plantando medo. Instigando revolta popular. Porque como é que eu posso falar que um lado vai prestar se o passado eu não fui buscar com elementos para desse passado falar como fato? Do que nós estamos a reclamar?
Se nós o tempo todo costumamos, de fato, o noticiário, a gente, de fato, blindar. Com notícias que não tem nem como a gente mesmo, sustentar. E queremos, de fato, nos revoltar. Porque um certo lado não está, de fato, a nossa briga a comprar. Desde quando? Desde quando existe, de fato, uma briga para comprar? Se é pela conveniência que nós estamos a brigar. A minha conveniência de falar daquilo que é do meu interesse realizar. Essa mesma conveniência o outro lado está a usar. Não é do meu interesse, da minha conveniência, disso aí, falar. Por que eu vou essa briga? Comprar. Puxa vida. Imagine um corpo celular, onde as partículas começam mesmo. Ali. Ó, bicando aqui, bicando acolá. Uma guerra interna começa. Muito antes dessa guerra aqui, a gente enxergar. Mas a gente não tem coragem de falar que antes disso tudo se dar, havia já um grande desentendimento. Porque a gente não esteve, de fato, a concordar com o aniversariante do lugar. E aí? Que presente? Que presente a gente dá para o aniversariante do lugar? Blá, 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 blá. Foi-se o tempo em que a gente sabia mesmo. Não, a gente sabia mesmo. Olha, brigar. A gente sabia brigar. Porque a gente tudo podia falar, um do outro, na hora da briga. Depois a gente sairia do lugar. Um tempo a gente iria de fato se afastar. Ficava o dito de mal, todo de mal. Daqui a pouco a gente iria se encontrar, quiçá no mesmo lugar. E nem iria se lembrar de diferença. Aquela diferença que há pouco estiveram a usar para ali. Não só de fato pá, 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 como até um soquinho ali trocar. Sem ter que o judiciário buscar. E mais a tralha no judiciário socar. Eu fico a pensar se é do interesse do povo brasileiro a gente o tempo todo usar o judiciário da forma como a gente está a realizar. Desconsiderando completamente o sangue que a bandeira brasileira está a carregar. E briguinha de comadre o tempo todo. A gente a estimular cobrando de uma maneira que a gente fica, de fato, a pensar onde tudo isso vai nos levar. Por quê? Porque o espelho pode, de fato, quebrar e mostrar o interesse que há. Da gente o tempo todo entulhar. Caco e caco e caco para o judiciário carregar. E sangue ali. Acumular, porque o judiciário não vai ter condição. Ou ele vai, de fato, lidar com separação, ou ele vai, de fato, investigar caixão. Imagine, de fato, briga de elevação.
Imagine briga de elevação. Quanto custa isso para a nação? Quanto custa? Mas a gente não tem nenhum tipo de preocupação, não. A gente não considera nem a possibilidade de um dia a gente acordar e o espelho da vida nos mostrar. É caca em todo lugar. Pombo sujo esteve a entrar. Sabe como é que é? Deixou imundícia aqui, outra acolá. E agora é o momento da gente de fato arcar com a sujeira que pombo sujo esteve a deixar. Como será? Teria eu condição de levantar um advogado, chamar para me representar? E se de fato a cátedra que o advogado está a sentar também se apresentar com o lado B, lado A e o lado circular? Quem é que vai, de fato, por mim, falar? Ao menos para eu poder o meu chinelinho calçar e descalço não ficar. Nós também não estivemos, de fato, a considerar, não. Que a cátedra do direito era algo que a gente tinha que preservar. Sem essa história de criar lado B, lado A, lado circular, sem a gente conseguir, de fato, se identificar. Briga. É tanta briga, que o resultado é que a própria cátedra esteve, de fato, a quebrar. E se tivesse condição mesmo, a gente contratar um marceneiro para consertar, seria um alívio. Mas que tipo de marceneiro pode de fato praga curar? Ele pode até tentar indicar sabe como é que é? Um remedinho aqui, outro acolá. Mas ele costuma sim informar, olha, do jeito que a cadeira está, não tem como não. Não tem como eu consertar, nem tem como eu indicar nenhum curandeiro para um remédio aplicar. Nem remédio caseiro, nem remédio de cunho específicos, é mais peculiar, quer dizer, mais particular. A cadeira não vai prestar. Não presta para nada, não. Não tem como a gente usar essa cadeira, não. Aí você ficar a imaginar. Não, ficar a imaginar assim. E o que mais? Não, então eu vou infartar. Aí o marceneiro vai falar assim, olha doutor, se eu não posso de fato essa cátedra aí usar, se o senhor infartar, eu não sei não. Se o senhor infartar, eu tenho que lhe avisar. Também tem lado B, lado A e lado circular, doutor. Qual é o lado que o senhor quer que... Não, qual é o lado que o senhor quer que eu vá chamar? Não, porque o senhor mesmo, doutor, esteve a estimular. O senhor esteve a estimular briga no lugar. Foi tanta briga, que a gente não sabe mais o lado que a gente deve, de fato, estar. Porque se um jaleco a gente pegar para colocar do lado A, o lado B, com toda certeza, vai espezinhar. É como se aquele jaleco não valesse nada no lugar. E se o jaleco pegar o lado avesso e virar e passar, meu Deus, é uma briga. E aí você fica sem saber. Aí, não, e o lado circular? Ô doutor, o lado circular esteve a se afastar porque não aguenta mais tanta briga do lugar, está a trabalhar. Olha, doutor,
Pronto, o socorro está lotado. Está lotado sem ninguém se importar, não. O lar circular está lá. A trabalhar, a trabalhar. Lado B e lado A, briga, 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 briga. Tanta briga no lugar. Não sabe nem como atender gente particular. Tamanha a situação, doutor. O senhor não esteve a considerar, não? Que estimular a briga no lugar, para ti mesmo iria sobrar? Aí ele vai falar assim, e se eu chamar? Não, se eu chamar Deus para me ajudar. Olha, doutor, eu vou lhe falar. Se eu chamar Deus para lhe ajudar, é no inferno. É no inferno que o senhor vai parar. Sim, porque o senhor começou de fato a misturar. Essa história de ecumenismo, olha, ecumenismo para o senhor se beneficiar. Uma briga, sabe como é que é? Esteve a começar. Não, o senhor deve lembrar que o senhor resolveu de fato coroar alguém. Alguém como, e não sei se eu posso falar, existe censura. Mas o senhor resolveu de fato. Sabe como é que é? Sangue batizar? Aí, olha, doutor, não sei. Eu tenho que a franqueza usar. Não tem como lhe ajudar. Não. Só existe um meio. Um meio do senhor mesmo, usar o chinelinho. É o senhor mesmo pegar as suas perninhas e usar. E com dignidade o senhor se apresentar. Agora eu vou lhe falar, essa história do senhor querer a sua própria língua cortar não vai lhe beneficiar, não. Use a língua para... Não, olha, não. Em benefício é do povo do lugar. Sim, porque a sua carteira de identidade o senhor esteve a tirar. Então o senhor é povo. Não queira se enganar, não. Essa história do senhor se afastar, pensando que elite mesmo, iria... Não, olha, eu vou lhe dizer, não tem mais não. Não existe nem a possibilidade daqui a gente elitizar, não. Olha, eu tenho que falar. Sim, não. Sabe como é que é? Caça pode chegar. Sabe como é que é? Uma bandeira que hastear. E pensa que se a gente quiser... Não, a gente quiser de fato o aeroporto usar... Ô, doutor, eu tenho que lhe falar. Eu não sei não se é uma boa ideia. Não, essa história da gente tirar passaporte para morar em outro lugar... Como a gente mesmo costuma... Ô, doutor, eu vou ter que falar. É bom chamar. Não manda todo mundo voltar. Eu penso que a gente vai precisar da ajuda de qualquer pessoa do lugar. Manda voltar. Não, se tiver mesmo fibra, pensamento, inteligência. Não, se for de fato o mundo conquistar, por que não ofertar essa inteligência pra gente do lugar? Ô, doutor, pede. Não, pede mesmo. Pede para o povo de inteligência voltar. E se tiver médico além fronteira, doutor. Ô, doutor, se tiver médico, manda. Ô, doutor, peça. Não, peça mesmo. Use mesmo. Use a língua para falar. Manda esse povo voltar. Manda esse povo nos ajudar. Nós vamos precisar. Também nós vamos precisar. Não, nós vamos precisar de gente que sabe. De gente que sabe separar. O que é que você pode realizar? Não, eu posso isso? Sabe, você pode, de fato, se voluntariar. Criança precisa na escola, o dia todo estar. Você pode ajudar? Se pode, o que é que você pode fazer? Sabe como é que é, né, doutor? Se o senhor não, se o senhor tiver credibilidade mesmo, não, procure. Pegue sua carteira de identidade e peça para essa gente. Não, essa gente que gosta de viajar, essa gente, peça para, de fato, das nossas crianças. Essa gente vir ajudar mesmo. Colocar lá, ficar o dia todo. Aí, sabe como é que é?
Se a gente quiser mesmo uma pátria, não, se a gente quiser mesmo, sabe como é que é a bandeira lá vai? E não vem mais tanto sangue derramar. Ah, a gente vai ter que lembrar, não, a gente vai ter que lembrar do quão é importante, sim, do quão é importante a gente de fato se juntar como um povo no lugar. E toda essa história de briga, ou de guerrear, ou de roupa suja lavar no judiciário do lugar, a gente vai ter que, de fato, ó, a gente vai ter que encerrar. Ser adulto, saber de fato que a gente, enquanto cidadão, a gente tem direito de se manifestar. Mas quando a gente entra num lugar para trabalhar, a gente é apenas o profissional para assim realizar. A gente vai entrar, vai de fato mandar ver naquilo que a gente sabe realizar e para nossa casa a gente vai voltar. Dentro do nosso ambiente familiar, com a família e os amigos, de tudo a gente pode falar. Mas dentro do ambiente em que alguém esteve a pagar, para a gente de fato trabalhar, não nos é dado o direito de bandeira levantar. Em causa própria, no lugar. Mas isso é assunto para adulto, né? Não. Enquanto a gente precisar de babá, aí já sabe. É sempre de fato. É briga mesmo para judiciário separar. Não. Feito pai e mãe no lugar. Penso que a gente vai ter. Não, penso que a gente vai ter que suar muito. Penso que a gente vai ter que suar muito para a gente, de fato. Não, saber o que é ser adulto no lugar. E lugar de criança, lugar de criança, de fato, é no banco escolar. Com atividade e com adulto disposto a doar. Já que o Estado em nenhum momento esteve a se responsabilizar. E a imprensa? A imprensa costuma de fato estimular. O pior. E ainda tem a cara de pau. A cara de pau de falar. Gente. Não. De lado B e de lado A. Se esquecendo. Se esquecendo de fato que tem um lado circular. Que está de fato a calcar é pólvora. Pólvora. Mas como? Como que eu aqui costumo falar? É apenas de fato. Quem vai se importar, né? Devo eu datar? Sim, a data. É mais do que datar. Não, Deus disse, é bom localizar. Eu estou em Salvador, na Bahia, no Brasil. E com muita alegria. Assim Deus me disse, sorria, sorria e sorria. E vamos às notícias do dia. Confia. Bom dia.